Quanto tempo tem? Não, até as 9. Avisa aí. Boa noite. O espírito e o corpo são duas forças grandes que a gente tem para agir, para reagir, para sentir os efeitos da vida, do universo, da natureza, da terra, do ar. Muitas pessoas preferem sentir com o corpo, outras com o espírito. E os nossos anciões, nossos pajés, eles sempre viveram conectados ao universo com seus espíritos, fortalecidos, e sempre souberam qual seria o efeito, a reação da natureza com a ação humana descontrolada dessa forma, Então, quando foi falado aqui no começo, na abertura, sobre o acolhimento das pessoas que vieram para cá em 1500, eu vou ser muito direto assim, Eu não tenho mágoa dessas pessoas, raiva, esse ódio. Nós guaranis não guardamos esse tipo de ódio, porque não é bom para a gente. O ódio traz uma doença grande para o nosso corpo, para o nosso espírito, que é a gente não conseguir se compreender e sempre tentar colocar a culpa de tudo no outro. Então, julgar o outro, culpar o outro por tudo é muito fácil. A maldade, o mau caminho e o bom caminho sempre existiu. Não foi os europeus que trouxeram o mau caminho em 1500. Sempre existiu para todos os povos no mundo, não só para os europeus, mas para os asiáticos, para os povos da África, da Oceania, os povos indígenas da América. Todos os povos do mundo conhecem o bem viver e o mal viver. Isso está em todas as religiões, em todas as crenças espirituais, está em todos os povos e grupos humanos. Então, de forma alguma, nós vamos dizer aqui que essa falta de conexão da humanidade com os seres divinos que criaram tudo que existe aqui é responsabilidade de um povo, de um grupo ou de outro. Isso não dá para a gente fazer. Eu acho que já passou do tempo da gente amadurecer como seres humanos, sabe? Eu acho que não tem mais desculpa para a gente. Todas as religiões já ensinaram a viver, todas as religiões, inclusive a Bíblia já foi escrita há milhares de anos. Todo mundo sabe o bem viver bíblico, cristão, todo mundo sabe o bem viver muçulmano, judeu, o bem viver das culturas dos povos da África, dos povos da Ásia, dos povos indígenas. Cada um aqui conhece o bem viver, cada um conhece. Agora, numa cidade como São Paulo, as pessoas criaram o seu próprio ambiente e criaram o seu próprio bem viver. Não é o bem viver que a Terra proporciona para a vida das pessoas e dos seres do planeta. A cidade, ela é uma construção da imaginação do ser humano que não se contenta com a criação divina das
necessidades básicas e necessárias para a vida. Aí o ser humano foi e começou a criar as cidades e acabar com a natureza. Para nós indígenas, existe sempre os dois caminhos, né? O bom e o mal, e o bem viver e o mal viver. A vida não é perfeita, não tem como ser perfeita. Não existe nenhuma palavra guarani que relacione perfeição nessa terra e nessa vida. Não perguntem como traduzir perfeição para a língua guarani, porque não existe. A natureza não é perfeita. Os animais, as plantas, nada nessa terra é perfeito. Quando é que nós todos vamos começar a entender que não existe a perfeição e parar de buscar essa perfeição? Perfeição física, perfeição estética, né? Perfeição do carro ideal, da casa ideal, de tudo, buscando tanta perfeição. Então, os nossos anciões e os anciões de povos pelo mundo sabem o custo para a humanidade, para a vida, do modo de vida de criar e querer criar a própria vida e a própria existência. O ser humano, ele ainda hoje, com o risco eminente dessa catástrofe global ambiental de fim da vida no planeta, ainda quer criar a própria vida. Isso é uma atitude imatura, irresponsável, semelhante a de uma criança que não foi educada e não foi ensinada a caminhar bem. Não tem mais o que fazer, o que se inventar. Qual é o sentido de buscar tantas coisas a mais do que se é necessário para viver? Então, quando o povo indígena Guarani fala que não tem essa raiva do europeu, é porque o Guarani já sabia que os europeus iam chegar aqui, já sabia que esse povo ia chegar aqui, já sabia as condições que esse povo ia chegar aqui. Porque a essência, a base da cultura Guarani é uma relação com a terra de compreender que nós somos seres humanos imperfeitos e que a gente precisa buscar se aproximar cada vez mais de um objetivo que é, de fato, encontrar essa, vamos dizer assim, perfeição que não é nessa vida, que seria para nós Guarani essa terra sem mares, Urumaraitu. A única palavra que se assemelha à perfeição é Urumaraitu, a terra sem mares, como muitos já estudaram. Por quê? Porque não é nessa vida. Essa vida se chama Tequatiu, a vida difícil. Não é fácil a vida para nenhum povo. A palavra Tequatiu não foi criada em 1500. O europeu, o português e o espanhol eram os próprios miseráveis que chegaram na beira da praia, como o Eco Krenak disse, morrendo praticamente, com uma ambição gigantesca de explorar o planeta para o seu próprio prazer e para satisfazer esse desejo de ter mais poder, mais domínio. Para nós, indígenas, isso não tem relação com uma necessidade humana. Isso, para nós, é uma questão espiritual que envolve os fundadores dessa terra. Como é que nós, seres humanos, que não conseguem viver praticamente mais de 100 anos, acha que
algum de nós que está aqui hoje foi o fundador dessa terra, ou tem algum poder para criar alguma coisa natural nessa terra. Quem aqui cria água? Quem aqui cria chuva? Quem aqui, mais poderoso do mundo, que cria? Não cria. O que vai virar todo mundo, todos nós? Vamos virar terra, vamos virar solo, vamos virar aquilo que está sendo destruído, ou seja, estamos destruindo a gente mesmo. Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que vivem na cidade não conseguem de forma alguma ter força e uma conduta de modificar o seu modo de pensar e viver para respeitar os povos que estão dando a vida na floresta para manter a vida no planeta. Não tem. Por quê? É o consumo, é a própria roupa, muita roupa. A gente na aldeia usa tudo roupa usada. Serviu. As pessoas não, a gente vai usando o que tem ali para usar. Mas tem gente que tem 30 sapatos. Tem gente que fala, eu só vou ficar bem quando eu comprar aquela bota que é linda, que vai me fazer ficar... Gente, que pensamento que é esse? Qual a importância dos povos indígenas, de fato? Se a indústria de produção de roupa é uma das principais responsáveis pelas emissões de gases, do efeito estufa. Churrasco no final de semana, todo final de semana é churrasco, famílias paulistas faz churrasco. Isso, depois posta SOS, lá, Amazônia. A gente vê essas coisas, isso irrita o paulistano. Por quê? Porque é muita cara de pau, sabe? Colocar SOS e fazer churrasco todo final de semana. O gado é o principal responsável pelas emissões de gases de carbono no planeta Terra. E enriquecendo uma minoria, com poucas pessoas que estão pagando para matar quem está nas aldeias, quem está nos quilombos, quem está nas comunidades tradicionais, destruindo os pequenos agricultores, acabando com o trabalho dos ambientalistas, que estão sendo tudo mandado embora do IBAMA, de tudo mais, do INPE. E aí vamos fazer churrasco no final de semana. Vamos fartar. Mas ninguém está isento, ninguém vai passar despercebido com o que está acontecendo. O que está acontecendo, o que os pajés estão falando, na cidade vai chegar as principais doenças do mundo. Está chegando pela água, está chegando pelo ar, está chegando pelo oceano, doenças que não têm cura. Por quê? Porque na cidade se construiu um modo de vida, o próprio reino do ser humano. Ele criou o lugar ideal para ele, onde não tem muita barata, onde não tem muito rato, onde não tem muito mosquito, onde não tem muita borboleta, onde não tem muito pássaro, onde não tem muita coisa para incomodar. A natureza está mais distante. Então, da cidade se tira todo o prazer necessário para as pessoas viverem bem. E cresce a cidade. Isso que é o pior. O Jaraguá, lá nós já lutamos contra a transportadora, nós já lutamos contra condomínio de luxo. Agora vai ser construído um condomínio de luxo para 80 mil pessoas numa área de Mata Atlântica, do lado da aldeia, que é um projeto para 50 anos, que é engraçado, porque daqui a 50 anos a gente nem sabe se vai existir ainda um ser humano aqui vivo nessa terra. Eu acho muito difícil. Mas eles estão fazendo esse empreendimento para 80 mil pessoas, vai devastar o dobro da nossa terra, lá que a gente vive no Jaraguá, mais de 1.000 hectares de Mata Atlântica. Isso tudo, o governo já criou as medidas para enfraquecer a proteção do meio ambiente, para favorecer essas indústrias imobiliárias, do agronegócio,
as mineradoras, tudo isso está muito mais fácil. Agora, a gente vê o governo falando, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente. Eu não sei o que aquele ministro ele representa, sabe? Qual é o pensamento, do meu ponto de vista, o presidente e os seus ministros são as crianças mais mimadas que existem, mas eles estão lidando com outras crianças também, que também não conseguem controlar. Se a gente for amadurecer, evoluir como ser humano, ele se torna um ser muito pequeno diante da evolução humana. Mas, como a gente não conseguiu aí em 2019 criar uma força humana de luta, nós temos movimentos, né, de luta. Aí a gente fica nessa. Quem está na cidade faz a luta urbana, quem está mais não se conecta. Então, assim, ele passa na frente de todo mundo. O presidente, ele anda como uma criança birrando e dando risada da cara de todo mundo. Todo mundo fala, todo mundo critica, mas ninguém quer cuidar da própria criança mimada dentro de si mesmo. Se não consegue cuidar da própria criança dentro de si, como é que vai falar da criança do presidente? Ele é o culpado? Ou é cada um de nós que não consegue controlar nossas próprias vontades de se autodestruir? O que não falta são pessoas que vivem no mundo imaginário que está fora do contexto global, do clima, da terra, do universo, dentro das cidades, sabe? Então, assim, os anciões de vários povos, eles buscam a vida inteira compreender o que é a vida, compreender o seu passado, para viver bem o seu presente e poder idealizar um futuro melhor. Só que eles fazem meditação, eles rezam todos os dias, eles buscam resistir à vontade de seguir o mau caminho. Então, eu conhecendo muitos pajés de muitos povos, a disciplina indígena é muito rígida para os pajés. A disciplina espiritual é rígida para todos, mas ninguém quer mais pagar preço nenhum. Ninguém quer deixar nem de ter as suas próprias vontades, seus próprios desejos próprios para ajudar o outro. Como que nós vamos falar que a culpa é do presidente? Essa batalha que está acontecendo, ela é espiritual, não tem nada a ver com batalha. É uma coisa, o presidente é um homem militar, é uma coisa desse tempo. É uma batalha do fim do mundo, uma batalha para ver quem vai dominar a Terra. Assim como os nazistas tentaram dominar o planeta, essas pessoas que representam essas grandes corporações globais também estão tentando dominar o planeta para elas, porque elas sabem que não vai ter alimento para todo mundo, elas sabem que não vai ter água para todo mundo, elas sabem que tudo desequilibra e tudo gera catástrofes que vão matar as pessoas. Então, assim, no Brasil, eu até gosto de reproduzir essa fala da dona Carmen, né, que é uma pessoa que eu respeito, admiro, uma grande líder, uma grande mulher, que fala que mais de quase 80% da população brasileira está no mesmo grupo, né, que é tipo uma minoria. São moradores de rua, indígenas, pessoas trabalhadoras, enfim, são essas pessoas. Mas quando a gente vai ver, na ponta mesmo do lápis, quantas dessas pessoas querem evoluir como ser humano e cuidar da própria criança? A gente quer cuidar tanto do outro assim,
falar tanto do presidente, eu não estou defendendo ele. Eu só estou falando que ele é uma criança que ri da nossa cara e vai continuar rindo. A gente não consegue fazer nada dentro da nossa casa só no computador mostrando SOS. A gente não consegue fazer nada só com o nosso coletivo, dizendo que o nosso coletivo, aqui a gente consegue discutir de uma forma mais justa, tal, equilibrada, democracia e tal. Meu partido é o melhor que tem, porque aqui tem democracia, aqui todo mundo tem voz. Hipocrisia, chega disso, sabe? Chega, o que vai ter que acontecer mais para todo mundo olhar um para o outro e falar: ele não tem o olho igual o meu, não tem o cabelo, mas ele é um ser humano, ele tem as mesmas necessidades que eu, vamos tentar combinar aqui um modo melhor para a gente viver junto, sabe? Então, isso preocupa os movimentos sociais urbanos. E eu vou falar uma coisa, não é atacando nenhuma religião, mas uma coisa que passa despercebido para movimentos sociais urbanos, muitas vezes movimentos espirituais urbanos. Nós estamos cansados de apagar incêndio na aldeia de vela que acende no meio do mato. Vamos ter consciência com as coisas. Quer respeitar a natureza? Diz que é os espíritos da floresta, respeita, porque os últimos espíritos das florestas estão nessas florestas, estão sendo queimadas por vela. Tudo, não tem mais disciplina. Ninguém mais quer pagar preço nenhum. Só quer o próprio prazer, viver. A gente fala com alguns coletivos, jovens não estão nem aí, a maioria. Vamos defender, levantar a bandeira, vamos para Paulista. Gente, tanto pensamento intelectual, aonde vai chegar essa intelectualidade toda? Se não consegue controlar a própria criança, para que estudar tanto? Se não parou ainda para refletir que as coisas boas estão nas coisas mais simples que existem, um copo d'água, um ar para respirar, sabe? Um pé descalço na terra, uma criança brincando na floresta, ouvindo o som dos pássaros, tentando interpretar os sons da natureza, o som de uma cachoeira, de uma água, que é outra coisa também, que a gente vai nas cachoeiras da mata, cheio de plástico, cheio de coisa jogada, que colocam lá para fazer um trabalho. Isso eu estou falando. Por quê? Porque isso não pode ser respeitoso com a natureza. Jogar plástico dentro da mata, nas cachoeiras. Esses dias eu fui com meu filho tomar banho na cachoeira, estava cheio de bicho podre dentro da água, uma água que a gente toma banho, que os bichinhos vão lá também, contamina a água. Como? O que vai acontecer da gente? Quase não tem floresta. Na floresta que tem, ainda tem esse tipo de trabalho. Não dá. Parece que está tudo ao contrário. Todo mundo está vivendo ao contrário. As universidades, as escolas estão ensinando essas crianças o quê? Ser trabalhador. Sendo que as crianças já nem conseguem mais compreender da onde que veio uma mandioca, da onde que veio uma batata doce, da onde que veio uma banana. Que modo de vida urbano, que resistência é essa? Não tem resistência nenhuma aqui dentro. É só da boca para fora, é só da intelectualidade, um pensamento que compartilha um com o outro, mas quando vai falar com uma pessoa simples que está no meio da floresta, resistindo, não consegue se comunicar. Parece que a pessoa fala outra língua, que a pessoa fala a língua do coração, que qualquer pessoa que respeita a natureza vai se comunicar com ela. Agora, quem não consegue se comunicar, a pessoa está falando, fica lá no celular, usando o celular, tentando achar sinal de internet no meio da floresta, desesperado para voltar para São Paulo. Quem aqui já foi visitar uma comunidade tradicional? Vai visitar, vai passar uns dias lá, larga um pouco as coisas daqui, vai ficar no mato, vivenciando isso, vai ter a experiência da vida verdadeira, não da vida intelectual, fictícia, esse pensamento todo que está dentro da universidade, todo mundo fechado ali dentro, pensando no quê? Enquanto o povo está morrendo para proteger todo mundo a vida. Isso cansa, gente.
sabe? Eu fui visitar uma comunidade tradicional, caiçara, lá na Jureia. Eles têm tanta sabedoria, mas são um povo tão simples. Vive como um índio, igual, parece uma aldeia indígena. As crianças têm orgulho. Eu sou caiçara, um menininho de 3 anos, do tamanho do meu filho. Eu sou caiçara, e começou a contar as histórias para mim. E o governo do estado está tentando retirar eles de lá. Já tentou fazer usina nuclear, já tentou fazer condomínio. Poucas famílias conseguem resistir lá. Por quê? Eles tiram a escola. Eles vão espremendo essas comunidades para que as comunidades tenham que correr para a cidade para conseguir emprego. Eles proíbem fazer roça. Eles proíbem fazer as suas casas tradicionais. Caiçara, ribeirinho, quilombola. Você conhece os povos da floresta? Você já... O que você sabe da natureza? Vocês vão conseguir contar a história da humanidade? Ou vai faltar alguma coisa? Então, para mim, universidade deveria ser universal, não só para um grupo intelectual, sabe? Está fora do conhecimento. Então, eu estou falando assim por quê? Porque eu não falo mais que eu sou liderança, sabe? Sou jovem ainda, mas já fiz muita luta, já enfrentei muitas lutas como guerreiro, meu corpo. Já fui enfrentado, já fui preso, já sofri tentativa de homicídio, já enfrentei muita coisa sendo jovem, meu corpo de guerreiro, a força. Sempre tendo a visão do que fazer, da forma certa de fazer, e tivemos muita vitória. Só que hoje, meu corpo fala: vai, enfrenta esse governo. Enfrenta esse governo, faz essa luta e essa. Porque até a luta para demarcar nossa terra do Jaraguá, eu já vi como fazer. O Bolsonaro vai ter que demarcar se a gente fizer. Mas tem um espírito também. O espírito fala: vai rezar, se concentrar, vai meditar. Você precisa aprender a viver. Você precisa evoluir como ser humano. Você precisa conhecer a história do seu povo. Você precisa resolver a sua vida para você viver bem o hoje e saber que futuro você quer. Adianta ficar fazendo tanta luta política e não cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós mesmos não é tomar uma cerveja no final de semana, ficar bebendo, fumando cigarro, envenenando nosso corpo. Cuidar da gente mesmo é cuidar do corpo, da alma, do espírito e ser nossos próprios pais e mães. Sabe? O masculino e o feminino está dentro de todos nós. Equilibrar isso dentro da gente. Então eu acho que não adianta a gente ficar saindo, correndo para a luta, isso e aquilo, sendo que ninguém quer cuidar de si mesmo. Como que eu vou cuidar do outro? Como que eu vou cuidar do planeta se eu não consigo nem cuidar de mim mesmo? Então eu acho que tem que ter tempo para meditar. Tem que ter tempo para fazer uma reflexão própria, cada ser humano. Eu não estou dizendo também que nós somos perfeitos, porque a gente enfrenta tudo, que todas as pessoas enfrentam. É uma condição humana a dificuldade da vida. Não é de raça, de povo, de crença. Então assim, o que eu penso? Entre nós, povos indígenas, como os povos indígenas têm milhões, milhares de anos de vivência nesse território, com essa ancestralidade protegida e preservada pelo tempo, o modo de comunicação indígena é muito mais avançado do que a tecnologia do celular. Isso eu não tenho dúvida. É legal falar com o celular, mas é muito mais legal você se conectar com tudo, com as árvores, com as plantas, com os animais, com tudo. Você interpretar os sons da natureza, saber o que pode acontecer e o que deve ser feito. Agora, os povos indígenas estão nessa comunicação muito forte.
muito forte, para tentar compreender e ver o que pode ser feito. Muitos, mas muitos jovens indígenas estão se empenhando, se esforçando para conseguir ter disciplina. A palavra principal para a humanidade hoje é disciplina. Sem disciplina, todos nós vamos falar daqui para cá, não daqui. É da boca para fora sem disciplina. Não tem poder a fala sem disciplina. Não adianta gritar no microfone. Por isso que eu não quero mais ficar falando de política, de liderança. Tem outros que fazem isso, é importante. Mas eu sei que a gente precisa evoluir como ser humano. A gente precisa cuidar dessa criança interna e a gente precisa compreender que nem nossos próprios pais são tão evoluídos e maduros quanto a gente. São crianças também, como o Renato nos falava, né? São tão crianças quanto a gente às vezes. São seres sagrados que a gente deve toda a gratidão por estar nessa terra, respeito. Mas nós precisamos evoluir como seres humanos, sabe? Se a gente não parar um pouquinho que seja para evoluir, para meditar, para compreender dentro de cada um, esse universo dentro de cada um, a gente sempre vai ter que engolir um presidente falando que as queimadas são os ambientalistas que estão fazendo para manchar a imagem dele, sabe? Sendo que ele acabou com mais de 80% do INPE. E aí, no mesmo ano que ele acaba com mais de 80% do INPE, aumenta também mais de 80% com relação ao ano passado as queimadas. Uma hipocrisia muito grande, né? Então, assim, essa condição humana, ela é o que a gente precisa buscar, essa evolução, cada um, sabe? No seu canto mesmo. Ah, mas eu moro num apartamento, não consigo fazer nada. Consegue. Consegue. A natureza, ela está em todo lugar. Apesar que a gente não vê ela aqui, ela é o ar, é a chuva, o planeta. Cada elemento da natureza tem os seres sagrados que protegem. Então, o ar, o vento, a água, o trovão, as nuvens, as montanhas, as pedras, a areia, a terra, cada elemento da natureza tem as divindades que protegem. Então, com cada pedacinho da natureza, desde o ar até cada pedacinho da natureza, você está se comunicando com os criadores dela, sabe? Só o fato de respirar o ar é uma coisa para a gente ter gratidão ao dono do ar, que traz os ventos para a gente. Então, eu sinto que a humanidade está na beira do abismo. Na beira do abismo. E muitos preferem se jogar de cabeça. Porque não conseguem se cuidar. Ter força interna, espiritual, e aí cai lá embaixo. E o vento pode estar soprando também a humanidade que está na beira do barranco, querendo para cair. Tudo está levando todos nós para esse abismo. A natureza é protegida por seres sagrados. Só que tem um preço a se pagar. Toda a falta de controle próprio nosso com relação ao que a gente pode e precisa para viver de fato, vai retornar como a força da natureza. O sol,
o frio. Isso desde o grande líder, né, o Davi Yanomami, Copenau, todos esses anciões, sábios, do mundo inteiro, estão falando, a natureza vai devolver o que está acontecendo. Não tem para onde correr. Porque às vezes eu ouvi de um caiçara, ele falou assim, eu fui na beira da praia lá na Judeia, num lugar que não tem visitação. Mas era quilômetros e quilômetros de praia que não tinha ninguém, deserta, mas com garrafas plásticas na beira do mar. Mas era muita garrafa plástica, não acabava, era infinito. Garrafa plástica escrita em tudo que é língua que vocês imaginar, russo, chinês, japonês, todo tipo de língua. Aí ele me falou assim, sabe, Davi, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não quero mais isso, eu vou jogar fora. Aí joga fora. Ah, eu fui tal, esse plástico eu vou jogar fora. Isso aqui vou jogar fora. Fora da onde? Porque está todo mundo aqui dentro. Mas tem gente que acredita que tem um lugar fora para jogar o lixo, sabe? Não existe o fora. Ele falou isso e eu falei, caramba, é verdade, eu vou usar o que você está falando quando eu vou falar com esse negócio assim. Vou conversar com os jovens, vou falar desse fora. Não existe o fora. É verdade mesmo. Não existe o fora, está todo mundo dentro. Pode estar dentro do conforto de um lugar. Como é que fala? É salubre e insalubre, né? Eu aprendi essa palavra. Um lugar salubre, assim, né? Bem limpinho, tudo. Né? Pessoas que olham e falam, ah, esse lugar é insalubre para mim ficar aqui, não quero dormir aqui. Então, a gente já ouviu isso. Ah, as crianças lá ficam tudo sujas de terra, descalço, de pé tudo cheio de barro. Se vocês olharem minha mãe, deve ter barro. Isso não significa que eu sou porco. Significa que eu moro num lugar que tem terra e a terra é um elemento básico da vida de todos nós aqui. Né? Se não for a terra, como é que a gente vai se alimentar? Como é que ela pode ser algo insalubre, escuro? A gente ouve isso. Então, é nesse sentido, assim. Eu acho que eu não tenho mais muita vontade de sair da aldeia, porque eu acho que, pelo menos da parte de comunicação, as pessoas que de fato querem se comunicar, elas dedicam tempo para isso. Sabe? Elas sentam e conversam o tempo que tiver que conversar. Aí o ser humano evolui só trocar 2 ou 3 mensagens no dia e aquilo já é uma comunicação, sabe? Essa é a evolução. Então, assim, e voltar a falar do churrasco. Aí vai para o churrasco, todo mundo rindo, todo mundo falando, todo mundo feliz. Eu observei esse negócio aqui, eu não gosto disso. Porque eu fico pensando, poxa, eu queria conversar, mas as pessoas não param para conversar, está todo mundo tão eufórico. Aí eu paro para conversar com um e com o outro, eu fiz uns testes assim, sabe? Aí eu vou conversar com vocês, eu não entender o que você está pensando. 10 minutos depois a pessoa está chorando, em prantos, falando da vida dela, dos problemas, estava rindo, tão feliz, mas está sofrendo, está passando dificuldade, problema, todo mundo passa isso muitas vezes. Não, é muita euforia, é muito blá blá blá, muito sorriso, muitas gargalhadas, muita coisa, e tudo está se acabando, está tudo invertido, sabe? Não estou dizendo que não é para sorrir, para ser feliz, a gente tem que ser feliz. Mas tem até uma música lá que fala que rir de tudo é desespero. E a gente parece que hoje só consegue rir de tudo, sabe? Mas pagar o preço ninguém quer, ter disciplina ninguém quer. Isso aí deixa algum ser deve ter uma iluminação para conseguir, mas eu não consigo. Quando eu estou ansioso, tenho que comprar uma bota nova, tenho que comprar alguma coisa assim. Olha, na beira da praia eu vi vários frascos de perfume importado da França, tudo, sabe? Um monte de vidro plástico, assim, mas milhares deles assim. O preço da beleza. Então quem tem dinheiro pode comprar, ao invés de comprar tanto, ajuda as outras comunidades, compra muda de planta. Ó, quer fazer uma coisa legal, ao invés de ficar gastando dinheiro com bobagem, compra, refloresta outros lugares. Ah, alguém tem um quintal, você tem uma chácara, alguma coisa, enche de muda de planta lá, árvore, sabe?
Alguém é professor de escola, coloca a minha cara para plantar, põe a mão na terra, abre os buraquinhos, planta, muda, planta, sabe? Mora num apartamento, põe pelo menos uns vasos lá na varanda, sabe? Cuida, porque tem que cuidar, né? Conversa com a plantinha, reza, agradece a chuva quando chover, fala para ela, conversa com ela, respeita ali o espírito daquela planta que vai te proteger, na verdade. Mas além disso, vai servir de casa para outros bichinhos. Pode chegar uma abelhinha, como o Márcio falou, que aqui em São Paulo já foi extinta dezenas de espécies de abelha que existiam aqui. Ela pode chegar ali e usar a flor, usar aquele lugar para sobreviver no meio desse caos. Já pensou nisso? Né? Porque daqui a um tempo, todo mundo vai querer a sombra, todo mundo vai querer o fogo para esquentar. Todo mundo vai querer também um ar-condicionado ideal, tudo. As coisas vão ficar pior. Porque nós, tem dois tempos para os Guarani. Arapuaú, Ararumá. Tempo novo, tempo velho, o tempo do calor e o tempo do frio. E espiritualmente, o tempo do frio é o tempo do mal, é o tempo mais sombrio. A gente fica mais recolhido, outono e inverno. A gente não sai muito, à noite não pode sair muito. Então a gente também espera passar esse período. Mas esse período para nós é muito difícil. A mortalidade infantil indígena é mais de 50% da mortalidade infantil no Brasil. E nós somos menos de 1% da população brasileira. Como é que pode? 99% da população brasileira, e ainda assim nós que somos menos de 1%, nossas crianças, 50% das nossas crianças morrem todos os anos nas aldeias indígenas pelo Brasil. Só que os povos que vivem e sobrevivem, povos indígenas, resistiram 519 anos a todo tipo de violência, a todo tipo de tortura, a todo tipo de adversidade, a todo tipo de agressão. Será que o não indígena está preparado para resistir a todas as adversidades que a ação humana está causando no planeta? Não está. Por quê? Porque quando queima a floresta, quando desmata e corta as árvores, aquelas plantas, elas protegem o ar de determinados vírus e bactérias que os povos indígenas já conhecem há milhares de anos. Doenças que são controladas pelas próprias plantas. Quando corta, aquelas plantas, como? Ensinando nossos filhos também, né? Ensinando bem eles a não se preocupar tanto com as coisas tão materiais, de riqueza, de tudo, né? E tem muita gente rica, muita gente que tem muito dinheiro, que está conseguindo se conectar com a terra e estão começando a abrir mão disso tudo para compartilhar com outras pessoas, para fazer o bem. Às vezes a pessoa acha que não pode ajudar ninguém, né? Mas pode. Todo mundo, cada um pode ajudar o outro. Então, eu acho que o que eu queria falar era isso. Me desculpa alguém se eu ofendi, se eu falei alguma coisa, magoou alguém, né? Eu acho que hoje tem muitos pensamentos, assim, pensadores que eu acho que cansaram de ficar rodeando, sabe? Acho que a linguagem tem que ser reta, direta, sabe? Para a gente poder ganhar um pouco de tempo, sabe? Porque a gente perdeu muito tempo, sabe? Pensando, sem se comunicar de fato, sabe? Então, a nossa comunidade é uma menor que a região do país, é uma aldeia pequena, mas você não vai encontrar aquela ideia da oca, né, do índio novo e tudo mais, né? Mas com certeza a gente está ali pronto para receber as pessoas, para compartilhar um pouco do nosso conhecimento e buscar pessoas que possam estar lutando junto com a gente, né? E a gente também
quando precisa, a gente sai para fazer a luta, né? A gente vai, vocês veem, a gente sai da aldeia, vai fazer uma manifestação, tudo. Pessoas para mexer com o Jaraguá, o governo tem que pensar 10 vezes. O Jaraguá, os guerreiros e as guerreiras vão mesmo. E a gente já estamos ali numa situação praticamente sufocada pela cidade. Não tem muita mata, 3 rodovias, só aumenta a quantidade de condomínio a cada ano. Então, para nós, assim, a gente vai lutar até o último Guarani. Por quê? Porque dentro daquela mata tem espíritos muito sagrados, mas muito antigos. A gente sabe, por isso que nem a gente fica andando no meio daquela mata, a gente constrói as coisas no meio da mata. Muitas vezes um Juruá chega e fala, eu queria dar uma volta na mata. Você fala, não, a gente não pode entrar agora, isso aqui. Nossa, índio, eu pensei que o índio era corajoso, tinha coragem de entrar. Mas tudo tem o seu tempo certo, né? Então, tem que ser protegido. Os lugares que tem natureza, próximo do seu bairro, façam luta, né? Eu vejo, eu fui uma vez para a Europa, eu vi jovens dormindo em árvores para não ser cortado, várias coisas assim, porque lá é tudo muito pouquinho, né, com relação à natureza. Então, às vezes, um bosque pequenininho assim, os jovens vão acampar, ficam semanas lá, para não deixar cortar aquele pedacinho de mata, né? Infelizmente, em São Paulo, a juventude não tem muito essa força de se agarrar às árvores, né? Ao pouco de Mata Atlântica que tem. Está na hora da consciência ambiental dessa juventude despertar, sabe? Parar de ficar tanto no mundo virtual, sabe? E se conectar com a Terra verdadeiramente, sabe? Dá para fazer isso, não é difícil. É só querer, de fato, olhar para dentro de si e encontrar aonde que está essa criança mimada. Começar a educar, a amar, a se valorizar, a se respeitar ela mesma. Aí vai conectar com a Terra, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Quem quiser ir lá no Jaraguá vai ser muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos lá na nossa comunidade. Todo dia a gente faz nossa reza. Então, quem quiser ir lá também rezar com a gente, falar com o Nhanderu, sempre bem convidado. Tá bom? Aleté. Obrigado.